Você já deve ter ouvido falar também da escoliose, não? É uma doença progressiva que deforma a coluna vertebral e afeta cerca de 6 milhões de brasileiros, com maior incidência na adolescência. Esse é o tema do Junho Verde, que é o mês de conscientização sobre a escoliose. Zucatelli. Renata, alterações na postura ou até mesmo estética servem de alerta para o problema. O diagnóstico precoce é essencial para o êxito no tratamento. Aliás, famosos como a Lenda das Telas, Liz Taylor e o Raio das Pistas, Usain Bolt, são exemplos de quem contornou os desvios da coluna para brilhar na vida. Reportagem importante pra gente da Samara Bastos. Foi durante uma aula de pilates que Natália descobriu um desvio na coluna. Eu estava indo lá com uma roupinha um pouco mais justa e aí minha professora, a partir do momento que ela me viu, ela já identificou que eu tinha escoliose. Ela tinha 13 anos na época, era atleta, mas nem ela nem a família perceberam o problema. E era engraçado, porque como eu era nadadora, eu estava toda hora na piscina, de maiô, de biquíni, e eu mesma no espelho não tinha reparado. Porque eu não tinha ideia do que era ou do que poderia aparecer no meu corpo, de estar com um ombro um pouquinho mais torto, a coluna também, a parte da cintura era uma diferente da outra. Depois de alguns exames, os médicos a diagnosticaram com escoliose moderada. Os sinais que eu tinha no meu corpo já indicavam isso também. O quadril era um pouquinho mais alto que o outro, até as minhas costelas elas já tinham um sinal diferente do outro. Escoliose é uma deformidade da coluna vertebral causada por uma curvatura lateral que pode ser para a direita, esquerda ou para a frente, na parte de cima da coluna. Nessa região, a alteração é conhecida como corcunda. A mais comum é a chamada escoliose idiopática, que aparece por volta dos 12 anos de idade. É aquela criança normal, que tem um desenvolvimento normal e chega na época da adolescência, da juventude, começa a perceber um desequilíbrio, uma escápula, um ombro um pouquinho mais alto, um quadril desalinhado, uma marcha, um pouquinho com balanço, alguma alteração estética que faz com que ela perceba, na hora do banho, ou os familiares notem essa deformidade. Diversos famosos já contaram que tem o problema. O jamaicano Usain Bolt, considerado o homem mais rápido do mundo, explicou que faz exercícios para aliviar os sintomas e não atrapalhar a performance nas pistas de corrida. A atriz Mila Kunis, de 39 anos, tem escoliose moderada. Em algumas fotos, é possível perceber a assimetria dos ombros. Elizabeth Taylor, que morreu em 2011, descobriu a doença na adolescência e passou os últimos anos de vida em uma cadeira de rodas por causa de dores na coluna. A escoliose atinge cerca de 4% da população mundial. Aqui no Brasil, mais de 6 milhões de pessoas, geralmente adolescentes, sofrem com esse desvio na coluna. A medicina não sabe explicar qual a origem dessa deformação. O que se sabe é que é uma doença progressiva. Por isso, quanto antes diagnosticar e iniciar o tratamento, maior é a chance de a coluna ficar alinhada novamente. A cura da escoliose é uma palavra difícil de ser dita, mas é possível fazer um cuidado, um tratamento precoce com uso de coletes logo na infância, com a reeducação postural global, que é o RPG, com a prática de atividade física, principalmente a natação, com fortalecimento muscular, é possível reduzir a escoliose e evitar a cirurgia. Cerca de 80% dos casos de escoliose são tratados com métodos convencionais. A cirurgia é arriscada e só é indicada em casos extremos. Ela é uma cirurgia de alta complexidade. O objetivo dela é trazer o alinhamento da coluna para o mais próximo possível da normalidade. Para isso, é necessário um cuidado enorme e é necessária a colocação de parafusos na grande maioria das cirurgias, numa grande quantidade, porque
as cirurgias são grandes e extensas. Em casos raros, a escoliose pode comprometer órgãos importantes, como o coração. A classificação grave, extrema, ela é aquela que tem uma curva maior que 40, 45 graus ou 60 graus. E quando tem uma torção tão importante quanto essa, há uma compressão do pulmão, gerando dificuldade respiratória. E em casos mais graves, uma compressão do coração, da caixa torácica, gerando até disfunção do sistema cardiovascular. Natália fez exercícios de fortalecimento para a coluna e usou colete, feito sob medida, para corrigir a postura. Eu usei o colete durante 4 anos. Eu usava 23 horas por dia. Então eu tirava para tomar banho e tudo mais e também fazia os exercícios para reeducação postural. Então durante esse período, foi um período longo, eu acabei tendo uma melhora na postura. A minha parte estética melhorou bastante da escoliose. Eu também acabei ficando com mais força na coluna. O tratamento trouxe consciência e uma nova vida para a Natália. Eu prezo principalmente em me manter ativa. Então, hoje eu faço jiu-jitsu, faço academia também e eu gosto bastante de andar. Atividade física, você viu só como é importante, né? Muito boa essa reportagem da Samara.